Glória a Deus. Pessoal, a palavra que o Senhor me deu, ele está em Gálatas, capítulo 6. O versículo base é o 17, mas, aliás, é o 17, mas vamos ler a partir do 11 só para dar o contexto, tá bom? Todo mundo achou? Gálatas 6, do 11 ao 17. Amém? Diz assim. Desculpa, né? A pessoa é um pouquinho ansiosa, só um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor: Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que aspiram ostentação exterior, vos obrigando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente porque para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, nem mesmo os que são circuncisados conseguem cumprir a lei. Contudo, desejam que vós sejais circuncisados, para se orgulharem no ritual que impingiram ao vosso corpo. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venho a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Amém? Essa é a palavra. Vamos orar para iniciar. Senhor Deus, eu te apresento a mensagem, Pai, que tu colocou no meu coração. Que em nome de Jesus, Pai, a partir de agora seja deixada de lado toda a humanidade, todo o meu entendimento, Pai, que se calhe a minha boca, mas que a tua fale conosco. Que não seja o meu entendimento, mas o teu Espírito Santo, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, no íntimo, no profundo, no oculto. Mas não permita, Senhor, que nós saiamos daqui da mesma forma que nós chegamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tava vindo agora brincando com a Brenda que essa palavra ela foi meio tipo Frankenstein, assim, sabe? Tipo, Deus pegou um story de um pastor hypado aí que eu não seguia, mas um patrocinado dele, e no meio daquilo ali ele falou uma frase que ficou aquela, sabe quando aquela frase fica latejando na nossa mente? Ficou por alguns dias. E aí depois em um story de um jogador de futebol que estava se batizando, entrou uma música que as duas primeiras frases da música que aparecia no story veio falando de encontro com aquilo lá e ficou aquilo martelando de novo. E eu já comentei com alguns aqui, quem me conhece mais, que eu sou meio apaixonado por aqueles canais de bicho, sabe? Então teve uma época que eu parei de assistir porque eu já sabia até não a fala dos bichos, que os bichos não falavam, mas as falas dos narradores e tudo, porque repetia muito, né? Então eu parei um pouco de assistir. E essa semana, brinquei com a Bruna, foi a semana na Animal Planet, que no culto da família de quinta foi bichos também. E aqui Deus também usou alguma coisa de animais. E quando eu começava a lembrar daquela palavra, a gente começa a pensar, por que está me martelando tanto isso aqui? É uma coisa de Deus, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. E Deus me mostrava como assim, em pensamento, um leão. E esse leão, ele tava longe, assim, eu via ele tipo num campo, ele andando, meio devagarzinho, assim, daquele jeitão do leão, majestoso, sem se preocupar com nada, ele não corria risco nenhum, né? E no começo, todas as vezes que eu pensava nessa passagem, nessa música e nesse trecho da ministração do pastor lá, me vinha esse leão, eu comecei, Senhor, mas qual que é o nexo? Não tô tendo conexão nenhuma com nada. E ambas tanto a ministração quanto a música, elas falavam de marcas de Cristo. E aquele leão eu não conseguia entender, fazer conexão com ele e tudo mais. E aí uma das vezes que eu estava orando, meditando nessa
eu estava dentro do carro até pensando e lembrando dela, e aí o leão ele apareceu bem mais perto, assim, e aí eu pude ver o rosto dele de frente, assim, e o rosto dele tava bem, vocês já viram aquela cara de leão, do leão, o alfa mesmo, ele é todo dilacerado, né, todo cheio de marca, às vezes os olhos perfurados, tudo mais, e esse leão tava bem assim, e aí eu falei, opa, agora já tô começando a entender, senhor, já tem marca tinha marca na administração, tinha marca na música, agora tem marca no leão, tô começando a entender, mas vai explicando mais aí que eu preciso entender. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração e ele usou o próprio leão para me trazer um dos programas que eu via. E eu procurei, a gente foi para casa da mãe da Brenda esse final de semana, e é sítio lá, fica bem tranquilo, né? Eu procurei muito esse programa que Deus me trouxe na mente, mas eu não encontrei. Mas Deus me trouxe a lembrança do que precisava. Era um programa que mostrava o comportamento dos leões quando eles eram desafiados. Não sei se vocês sabem, mas o leão, ele alfa, ele tem algumas funções no clã, no bando. A principal delas e a mais importante é defender o bando. Defender as fêmeas, os filhotes e tudo mais. É onde vocês vão ver o leão em ação. Normalmente, a maioria das vezes, quem caça são as leoas. E isso passa até pra gente uma impressão de preguiça do leão. Porque tu vai ver as leoas lá, ó, atrás dos bichos, detonando, matando, trazendo a caça, ele vai comer a parte principal, que são as vistas, onde tem mais gordura, mais nutrientes para ele, primeiro ele que vai comer, e tu olha pro bonitão, ele tá lá deitadão, pegando sol com a juba dele, tranquilo. É bem assim que acontece. Porém, existem situações em que ele precisa fazer o serviço e somente ele pode fazer aquele serviço. Principalmente defender o bando. Em algumas caças, quando são caças muito maiores, ele também vai, porque precisa da ajuda dele. Mas esse programa que eu vi, ele falava exclusivamente desse desafio. E existe como um código de ordem, um código de honra entre os animais. E quando eu estava meditando nisso, ainda o Senhor me trouxe. O animal, ele ainda é muito semelhante à criação. Ele ainda não... Talvez por não ter a contaminação, a mancha do pecado, ele ainda age de acordo como lá no começo. Nós somos completamente deformados, a gente age muito além daquilo que o Senhor, o projeto original do Senhor. Mas os animais, o instinto dele é aquele ali. Por vezes a gente pode achar maldade ou não, mas ele age de acordo com o instinto. Tu não vai chegar próximo de uma fêmea, de um filhote de um leão sem ter problemas. Aquele é o instinto dele. Ele age daquela forma. E nesse código de honra, o que acontece? O leão, ele é desafiado quando algum outro macho de algum outro bando vem para aquele território, eles defendem território. E quando ele é desafiado, é engraçado que mesmo o clã, o bando dele sendo maior, ninguém se envolve. É o leão e aquele leão que desafiou. E aquela briga ali é briga mesmo de morte. Eles só param a hora que um morre ou que já percebeu que está morrendo e vai sair para morrer fora, porque os bichinhos não dão um braço torcer de ser morto ali mesmo. E um desses que eu vi, eles lutavam até a morte e eles não aceitavam até o leão que estava defendendo o clã, ele não aceitou até que o outro realmente não matou. E aquilo mexeu muito comigo na época, porque eles fizeram toda uma ilustração, mostrando ele cuidando do bando. Cara, dá vontade de chorar. A gente sente até pena do bicho, porque ele realmente estava defendendo com unhas e dentes, literalmente. E ele foi até o fim, porque ele não aguentaria a humilhação de ver o outro bando tomar conta, o outro macho tomar conta da família dele e tudo ali. E a primeira, por quê? Porque a primeira coisa que esse macho faz é dizimar toda como é que eu vou chamar? Todos os filhotes dele, para exterminar tudo que faz parte da genealogia dele. Tudo que tem o gene dele vai ser exterminado, porque aquilo não pode procriar. Tem que ser agora um novo gene e a nova genealogia dele. Só ficam as leoas, porque eles procriam com várias leoas para aumentar esse clã. Quanto maior o clã for, mais forte vai ser para defender o território. E o leão não aceitou isso até o fim, e ele foi desafiado por um leão muito maior, ele já tinha idade, e ele morreu. E eu lembro que ele morreu agonizando ali. O bando, da mesma forma que não se mete, vai junto com o outro macho que venceu, um código de honra meio estranho, mas é. E o engraçado é que, enquanto ele estava agonizando ali, a câmera filmava bem, e, gente, isso faz em mais de uns, acho que
uns 10 anos pelo menos que eu vi. Eu não consegui achar ele de novo para reviver, mas eu lembro que me marcou muito porque enquanto ele estava ali agonizando, ele se afastou do grupo, a câmera mostrava ele e ele estava todo cheio de cicatriz, todo cheio de marca, arrebentado, o olho dele foi furado, foi detonado. Enquanto ele estava morrendo ali, eu sentia, vai ser estranho, mas eu sentia paz naquele animal, entende? Porque, tipo assim, foi como se, assim, o meu dever foi cumprido. Eu fiz o melhor que eu pude até o fim. Eu não corri da briga, eu não deixei de fazer a minha obrigação até o fim. E aonde que a gente quer chegar com essa conversa muito louca? As marcas, o Senhor falou muito forte comigo sobre as marcas que a gente tem, as marcas de Cristo na nossa vida. E Ele falou que a gente precisa nessa noite olhar para algumas marcas de forma diferente. Existem algumas marcas nas nossas vidas, e isso não precisa ser somente física, é claro, que a gente olha com tristeza, com decepção, com raiva, com ódio, e que na verdade são marcas que o Senhor quer ressignificar na nossa vida. Ele quer mostrar que nem tudo, todas as experiências, nem todas as marcas que a gente tem na nossa vida, elas são do mal, elas foram para o mal. É um pouco complexo, né? Controverso a gente falar isso, porque toda cicatriz dói. Toda marca, ela dói. Foi provocada por algo que causou dor. Mas a partir dessas cicatrizes, a partir dessas marcas que a gente adquire a autoridade. Trazendo agora para a nossa vida espiritual, em tudo que Deus fez na Bíblia, em todos os personagens que vocês forem procurar na Bíblia, existiu antes de Deus usar marcas profundas, que geraram autoridade para aqueles homens realmente fazer a obra. Abraão foi chamado lá atrás, a primeira coisa que foi falado para ele, sai da sua terra, no meio da sua parentela e vai. No meio do caminho, o que aconteceu? Marcas. A grande promessa para Abraão era Isaac. Depois que eles receberam Isaac lá, qual foi o primeiro grande desafio? A marca de entregar o filho esperado. Marca, autoridade. Deus sempre trabalhou dessa forma. Depois de ter gerado a marca, gerado a autoridade, acabei de bater no celular, Deus realmente usava e fazia a obra acontecer, porque já havia a autoridade. E essa autoridade, ela é na nossa vida. Opa, peraí, eu já passei por isso. E não morri, tá tudo certo. E na nossa natureza nós somos assim. Quando a gente vai enfrentar alguma coisa que a gente nunca passou, opa, peraí. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aleatório. Catapora. Primeira vez que a pessoa pega, eu vou morrer, não sei o que. Só a próxima vez, eu nem catapora pega 2 vezes. Não, mas é um exemplo ruim, então. Qualquer coisa, uma gripe, aquele gripão que derruba, nossa, nunca mais vou ficar bom. Consigo nem coçar a cabeça. Daqui uns dias tá lá, perfeito, maravilhoso. A próxima que vem, a gente já sabe, não, já vivi uma vez, vou viver de novo, vou até andar de pé descalço, jogar bola na chuva, tá tudo certo. No mundo espiritual também é assim, se a gente já passou por aquilo ali, a gente tem a autoridade, falando da gente. Mas se a gente olhar para o cenário espiritual, também existe uma autoridade espiritual aí. Aquela pessoa já passou por aquilo com Deus, Deus já deu autoridade sobre aquilo para aquela pessoa. E aí a gente aponta para a cruz. A gente vai conseguir apontar, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Vai apontar para a cruz aqui. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê o que em Jesus? As marcas. Todas as marcas. Antes dele chegar na cruz, inclusive, né? Ele tinha as marcas dos açoites, de tudo que ele passou até chegar ali. E as marcas mais profundas foram geradas lá na cruz ainda. O que Deus estava fazendo ali? O que Deus estava causando em Jesus? Dando para Jesus no mundo espiritual? Autoridade sobre o mundo espiritual. Ali na cruz, onde Jesus se depara com aquela situação, todas aquelas marcas, Isaías diz que pelas suas pisaduras somos sarados. Ali foi gerada a autoridade sobre o mundo espiritual. Na nossa vida, gente, também é assim. O Senhor, ele é ordeiro em tudo que faz. E tudo que Ele nos faz passar ou nos permite passar, tem um propósito. E às vezes a gente não entende. E às vezes a gente olha para aquilo e fala assim, nossa, mas tinha que ser tão dolorido. Pro fulano parece que foi tão mais tranquilo. Acho que a gente não sentiu a dor do fulano, né? A nossa dor sempre é mais doída. Mas o nosso exemplo e o nosso modelo perfeito é Cristo. E como é que foi para Cristo, será? Ninguém, a Bíblia diz que ninguém passou por uma provação tão severa, a ponto de ninguém ter conseguido passar por essa provação.
Não está na Bíblia, os estudiosos dizem, o Júnior pode me ajudar, os teólogos dizem que Pedro morreu e ele pediu para que a cruz fosse invertida, porque ele disse que não era digno de passar por aquilo que o mestre dele tinha passado. Se a gente olhar nos livros apócrifos históricos que acompanharam a Bíblia ali, eles sempre vão mostrar as mortes dos grandes homens, mortes severas, porque no mundo espiritual precisava ser gerado a autoridade também. A gente tem o exemplo de João Batista, que teve a cabeça decepada por fidelidade. Todos. E quando a gente olha para esse cenário espiritual, tem que apontar para Cristo. Se Cristo padeceu, se Cristo sofreu tudo aquilo, por que nós vamos achar que a gente não vai passar por isso? Agora, a parte boa é que ele passou e venceu. E a gente também tem como promessa passar e vencer. Amém? E quando a gente volta para a mensagem aqui, eu vou só para contextualizar. Aqui é uma mensagem de Paulo para a igreja de Gálatas. E ele está dando uma daquelas taquaradas, daquelas chacoalhadas que só Paulo podia dar. Ele está levantando todo mundo para 10, erguendo para 10, nem diz os paranaenses, minha paranaense aqui, para que eles se ligassem. E está dizendo para o povo mesmo, olha, os graduados lá que estão exigindo de vocês essas marcas exteriores, nem eles estão conseguindo cumprir a lei. Não se apeguem nisso, se apeguem em olhar para o Evangelho, em olhar para Cristo, em apontar para Cristo. E aí a gente vai voltar nas marcas e na autoridade. Quem estava falando aqui era Paulo. Alguém tinha mais autoridade do que Paulo para falar sobre religião? Paulo foi nascido na família perfeita, conhecedor de tudo que havia de conhecimento religioso na época. Paulo era romano e hebreu, ou seja, tudo ele tinha conhecimento. Quanto à lei, ele se dizia fariseu, de tudo, tanto que ele conhecia da lei judaica. E quanto a executar e cumprir a lei, ele diz na Bíblia que era irrepreensível. O cara ele entendia um pouquinho. E essa autoridade de conhecimento já era uma baita autoridade. Só que Paulo também trazia as marcas de Cristo, trazia as marcas do Evangelho, ele trazia as marcas de quando ele era um perseguidor e também, de novo, quando ele era um perseguido. Porque é assim que Deus trabalha. E Deus não seria justo se Paulo não fosse perseguido depois. A justiça dele estaria sendo meio que manipulada ou distorcida, né? Porque como que alguém que era um perseguidor, que fazia mal, que prendia, mandava matar os cristãos, aqueles que caminhavam, ele poderia simplesmente depois ser um cristão e não ser perseguido. Deus gerou a autoridade através de Paulo assim. E Paulo já sabia disso. Porque quando a gente vai lá na visão de quando Deus fala com Ananias, dizendo que ele ia ter que orar por Paulo lá, Deus já avisa para Ananias, lembra? Ele fala assim, eu mesmo vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Ou seja, ele já estava ciente do que ia acontecer. E aqui, quando a gente chega no versículo que é a base para a gente, no 17, que diz, quanto ao restante, algumas versões dizem quanto a mim, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Aqui nós podemos falar de todas as marcas físicas, e é o que a maioria dos teólogos utiliza, porque existiam de fato e a gente não pode questionar isso. Paulo foi diversas vezes na Bíblia, a gente vê depois de uma pregação ele ser açoitado, ele ser apedrejado, ele ser perseguido, naufrágio de navio, picada de serpente, tem de tudo ali de marca. Então ele sabia que ele já trazia no corpo as marcas de Cristo, mas o que o Espírito Santo mostrou para mim nessa mensagem eram realmente as marcas de Cristo em relação ao cenário espiritual. Ele tinha autoridade espiritual para repreender aquela galera. Os líderes religiosos daquela época, por não cumprir mais a lei, eles exigiam que fosse circuncidado. Só que a circuncisão depois de Cristo, ela perdeu aquele valor que tinha, ela era apenas uma marca. Trazendo para o nosso dia de hoje, nosso dia a dia hoje, seria como o estereotipo de um crente, alguém que põe um terno e uma Bíblia debaixo do braço. Eu não vou usar o nosso exemplo, porque uma igreja qualquer, o pastor, o líder, exigisse de uma hora para outra, olha, se vocês não tiverem um sapato bico fino, uma Bíblia debaixo do braço e um terno, vocês estão no inferno, vocês não vão subir para a igreja.
O meu antigo pastor falava uma frase que eu nunca esqueço. Ele falava, se Eterno salvasse, o Brasília estava todo mundo salvo, né? E acho que pra gente encontrar algum lá, olha só, por misericórdia do Senhor. Mas é porque eles estão falando de coisas externas. Depois do sacrifício de Cristo, o que importa é o interno. Nós temos que nos comportar de maneira a carregar as marcas de Cristo internamente. É o meu testemunho diário de vida, é o teu testemunho diário de vida que vai mostrar o que está dentro. O que está fora seria fácil, vamos ser sinceros. Pôr um terno, um vestidão, uma Bíblia debaixo do braço não seria muito mais fácil do que viver na essência, aquilo que Cristo nos cobra, abrir mão de coisas que a gente gosta, de prazeres, ou ter uma vida de luta e de renúncia contra o pecado, não é cômodo, é contra a nossa carne. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne, então isso significa que é o tempo todo. Se a gente vacilar, a gente vai para aquele lugar. Paulo estava advertindo exatamente isso. Não deem ouvidos para esses que estão cobrando de vocês a parte externa, porque nem eles que estão cobrando isso estão cumprindo a lei. Vocês têm que olhar para Cristo, vocês têm que olhar para aquilo que Cristo fez e para aquilo que a gente precisa cumprir para continuar. Quando eu me deparei com essa situação e vendo as marcas, Paulo falando que ele tinha as marcas de Cristo, e o Senhor trouxe na minha lembrança algumas situações que eu passei e que depois disso eu já passei e não prestei atenção. O Júnior, talvez, o Bialma está lá dentro, o Rafa, eu acho que talvez em Curitiba a gente comentou alguma coisa. Eu passei algumas vezes por questões de desemprego, por exemplo. E a primeira vez eu lembro que eu achei que, nossa, cara, eu tinha afastado do Senhor há muito tempo, e eu tinha aquele pensamento, não, cara, desemprego, o cara ficar sem trabalho é coisa de preguiçoso, cara, coisa de quem não quer trabalhar. Fiquei 10 meses na primeira vez desempregado, saindo de um emprego muito bom, com muita influência na cidade, o emprego que eu trabalhava, e eu não achava um emprego. E no começo eu não procurava, achava que o orgulho era tanto que eu achava que ia vir coisa muito melhor, que alguém tinha que vir me procurar e coisa tal. Aquela coisa de desviado. E depois, quando a coisa foi apertando, eu ia procurando tudo que aparecia, e nada, porque Deus tinha fechado as portas. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu me deparei com isso e foi muito ruim. Depois disso eu passei mais 2 vezes por isso. As 2 outras vezes foram difíceis também, mas eu já sabia, porque eu tinha vivido com Deus uma experiência única. Deus dizia para mim que Ele tinha fechado a porta, que Ele ia abrir e Ele ia trazer na porta de casa. E aconteceu isso. Então nas outras vezes, por mais que não é confortável, eu tinha uma palavra e eu tinha uma certa autoridade, eu tinha vivido aquilo ali, eu já tinha aquela cicatriz no meu corpo, eu já tinha aquela marca. Eu vivi realmente a provisão de Deus na minha vida pela primeira vez. Provisão mesmo, de tipo assim, não tem recurso. Antes disso eu tinha vivido provisão, assim, Deus acrescentando alguma coisa, Deus abrindo alguma coisa aqui e ali, mas de não ter nada e Deus proveu aquele sustento mínimo, foi a primeira vez. Depois disso, primeiro de tudo, eu tive autoridade para quando eu passei de novo, eu soube entender que Deus estava naquele negócio e que Ele podia suprir, que eu não precisava me bater tanto. E segundo, eu nunca mais olhei para alguém desempregado achando que aquela pessoa era um preguiçoso, porque eu tinha vivido na pele, eu tinha a marca daquela situação. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? E quando a gente traz para Paulo, era exatamente assim, ele tinha vivido tudo isso, ele era um fariseu. O fariseu, ele sabia a lei de cor e salteado para tudo. Eles só não viviam aquilo, mas eles sabiam de cor e salteado. E hoje ele tinha o outro lado, ele também vivia. Ele tinha a lei e ele tinha... Paulo, ele é o primeiro... Eu brinco que Paulo é o primeiro projeto de ser humano que deu certo depois, né, de Cristo. Porque ele tinha todo o conhecimento da lei e ele tinha também toda a vivência da lei depois. E foi o que não caminhou com Cristo. O Júnior pegou sobre isso há pouco tempo. Foi o primeiro que foi gente como a gente. Porque não que fosse fácil, mas caminhando com Cristo, né? Pô, a gente fica às vezes meio cheio de dedos apontando pros caras. Pô, mas tu caminhou com Cristo. Paulo nem essa desculpa tinha pra gente dar. Ele era que nem a gente. Cristo já tinha partido. E ele escolheu caminhar com Cristo e viveu e padeceu todas as dores por essa caminhada. Amém, igreja?
Eu tenho uma outra, Deus me trouxe uma historinha, né? Eu não sei se ela é uma historinha ou se ela é uma reportagem, eu confesso. Porque, como eu falei para vocês, foi bem Frankenstein, ela veio de vários lados. Mas como eu não sei se ela é verdade ou se ela é mentira, vamos falar como uma historinha. Não lembro se ela é uma reportagem. E eu vou contar ela pra gente. Depois disso eu vou colocar a música, aquela que o Senhor falou comigo. E eu queria pedir para vocês que vocês se concentrassem completamente na música. Confie no Biel e na Kemi, tá tudo bem lá dentro. Esqueça um pouco das preocupações da segunda-feira, de tudo. Quem quiser sentar, senta, ajoelhar, ajoelha, levanta, levanta, fiquem completamente à vontade. Só não abram mão de uma coisa, de olhar para essa música com um entendimento, olhar para a letra dessa música e olhar para Cristo na cruz. Lembrar das marcas de Cristo na cruz enquanto a música vai ser ministrada. Amém? A historinha ela aconteceu, não sei se ela aconteceu ou não, mas eu vi há muito tempo atrás, e ela falava sobre uma criança, um menino que estava morava numa região de rio, e essa criança estava brincando na beira do rio, assim, e de repente essa criança foi pro rio para tomar banho, porque era uma coisa que ela costumava fazer. E a mãe dele estava na janela olhando ele brincar ali, e viu que ele foi pro rio, que ele foi entrar no rio. Só que a mãe dele viu que lá no outro lado do rio tinha um jacaré. E o jacaré, quando criança entrou na água, também entrou na água. E a mãe ficou com medo e a mãe saiu de casa e foi para lá. E a criança, brincando, começou a entrar mais para dentro do rio e o jacaré começou a vir na direção dela. Então a mãe saiu apavorada lá de dentro, ela gritou para a criança, chamou pelo nome o filho, falou para ele vir para cá, a criança olhou para trás, viu o jacaré e tentou vir para cá. Mas quando ela chegou na beiradinha, o jacaré conseguiu morder as pernas dele, conseguiu pegar ele, só que a mãe também conseguiu chegar junto e a mãe também conseguiu segurar ele. E por um tempo ficou esse cabo de guerra ali, com o jacaré pegando a perna dele e a mãe segurando ele pelos braços. Até que um fazendeiro local viu os gritos ali da mãe e da criança e veio com a espingarda, deu um tiro no jacaré, conseguiu afastar, ele soltou a criança. A criança tinha muito ferimento, precisou ir para o hospital, e ela ficou alguns dias internada. Foram muitas cirurgias para recuperar, os ferimentos eram profundos e tudo mais. Aquilo chamou a atenção da cidade, uma cidade pequena. E depois disso, passado isso, a criança estava ganhando alta e o repórter foi até o hospital para entrevistar a criança, para ver como tinha ficado. Tinha ficado tudo bem, ela tinha estava saindo do hospital depois de muito tempo. E o repórter perguntou para ela como que tinha sido essa experiência e tudo mais, e pediu para ver as cicatrizes, as marcas que tinham ficado, porque foram muitas coisas. E a criança nesse momento fez uma cara triste, meio constrangida, levantou como chama aquilo, avental, camisola de hospital, mostrou, estava enfaixado parte, porque eram muitas marcas, cirurgia, além das marcas do próprio bicho. E o repórter já encheu o olho d'água, ficou preocupado porque era uma criança, tinha toda uma vida pela frente ainda e ia ficar com aquelas marcas. E a criança, ela ficou triste e constrangida, mas logo em seguida ela deu aquele sorriso de criança, né, bem animado, e falou para ele: olha, mas veja, eu tenho mais cicatrizes aqui em cima, e mostrou as outras partes também. E aí o repórter ficou curioso, ele falou: mas tu fala parece que tu tá alegre com essas cicatrizes, o jacaré conseguiu te pegar em cima também? E aí a criança deu aquele sorrisinho e falou para ele assim: não, essas cicatrizes foram as marcas do amor da minha mãe, que não deixou que o bicho me levasse para dentro do rio. E a mãe cravou, as cicatrizes eram grandes, a mãe cravou as unhas nos braços, no pescoço, no peito dele, para que não deixasse que o jacaré levasse ele para dentro do rio. E aí o repórter ficou emocionado, o povo todo tirou foto, fez toda a reportagem lá. O Senhor me trouxe essa história na mente, na lembrança, e na minha vida Ele mostrou várias marcas que eu tenho, que foram marcas do amor do Senhor na minha vida, do amor do Senhor me segurando, marcas inclusive que eu lamentava, que eu questionava, que eu cobrava o Senhor, achando que era Deus esquecendo de mim, ou que era uma punição de um Deus malvado. E na verdade, igreja, o Senhor mostrou que não sou só eu que tenho essas marquinhas. Ele disse que tem
muitas marcas na minha vida ainda e na vida de vocês que precisam ser ressignificadas. Essa é a palavra. Que precisam ser olhadas com amor, como aquela criança conseguiu olhar para as marcas da mãe. Porque muitas das vezes Deus teve que nos parar. Eu sei do que Deus está falando comigo e oro para que o Espírito Santo mostre para cada um de vocês as marcas que Ele precisou parar vocês por amor. E às vezes dói essa parada. Amém? Eu vou pôr a música. Não percam esse momento de conectar com o Senhor, por favor. Eu sei que o Senhor vai falar conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, até aqui, Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração, para trazer para os nossos irmãos, mas aqui eu finalizo, Senhor, aqui eu paro, eu não tenho nada para oferecer para eles, nem na minha própria vida eu posso fazer algo, Pai. Esse é o momento que o homem não pode fazer mais nada, mas é o momento que Tu opera, Senhor. E Tu pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Eu oro, Pai, para que Tu traga consciência a cada um de nós das marcas que precisam ser ressignificadas, Pai. Do Teu amor provado com unhas e dentes nas nossas vidas, Pai. Para que nós possamos ressignificar e olhar com amor, porque todas as marcas que Tu nos fizeste e que Tu fez em todos os Teus foram para gerar autoridade, para que se cumprisse os propósitos na vida. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que nós possamos ter claramente esse entendimento, para que Tu possa ir aonde o homem não vai, aonde o remédio não vai, aonde a ciência não foi. Em nome de Jesus, Pai, que haja respostas, que haja direção, que haja quebra de grilhões, que haja libertação de vícios, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque as marcas
O que você fez por mim, de amar como você me ama. Ainda de olhos fechados, igreja. Queria que você olhasse para a cruz agora. E com muito amor, eu quero te pedir, se você olhou para a cruz com Jesus lá, eu quero que você olhe de novo e olhe para a cruz vazia. Porque a cruz com Cristo é a suposta vitória de Satanás. A cruz vazia é a vitória de Deus. E Jesus. O Senhor me trouxe nessa semana também na mente uma cena do filme Paixão de Cristo como eu nunca tinha visto antes. Existe uma parte em que Jesus está sendo açoitado, machucado, e uma figura tipo como simbolizasse Satanás segura um bebê. Um bebê horrível, é feio, ele é assustador. E o Senhor me mostrou aquela cena de uma forma como eu não tinha visto ainda. O Senhor me mostrou que aquela cena, ela foi uma tentativa de mostrar para nós como se Satanás tivesse um filho no colo e estivesse mostrando para Jesus, tentando gerar rejeição no coração de Jesus, dizendo assim: olha só, teu Deus, o teu pai, aquele que tu chama de pai, te abandonou aqui nesse lugar agora. Mas nem eu, que sou a maldade, que sou o mal em pessoa, abandono o meu filho que está aqui no meu colo. E aquela criança com aquela aparência horrível, ela tinha um olhar demoníaco mesmo, não sei como é que eles fizeram aqui. Mas na mesma hora o Espírito Santo falou para mim assim: a morte, a cruz, no início, Satanás achava que era a vitória dele. Ele achava que ele talvez conseguisse tripudiar sobre Cristo, fazer com que Jesus se sentisse rejeitado, com que Jesus largasse o caminho da cruz. Mas Jesus, ele tinha as marcas. Jesus sabia e conhecia o Pai face a face. Ele sabia do plano, igreja. Ele sabia que o plano nunca foi ser salvo na cruz, mas salvar na cruz. Aleluia, Jesus. Então, quando você olhar para a cruz, a partir de hoje, em nome de Jesus, olhe para aquela cruz vazia. Aquela é o símbolo da nossa vitória. Porque Satanás olha para ela cheia, ela ocupada, para mostrar em todos os cantos que ele supostamente venceu o Filho de Deus. Mas para nós, a Bíblia diz que ao Pai agradou moê-lo pelos nossos pecados e as nossas iniquidades. E essa não foi a derrota. Porque a cruz, igreja, aleluia, a cruz está vazia. E o sepulcro, 3 dias depois, também estava vazia. E o trono à destra do Pai, esse sim, esse é ocupado desde aquele dia. E até hoje, dia e noite, Ele trabalha em nosso favor, igreja. Ele trabalha em nosso favor. Merecendo ou não merecendo. E é essa a nossa verdadeira vitória, igreja. Em nome de Jesus. Pai, eu te apresento, eu te entrego essa reunião, esse culto, essa mensagem. Agradeço, Pai, porque não tem faltado a tua presença, não tem faltado a tua mensagem no nosso meio. Obrigado porque sabemos que é pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu infinito amor. Em nome de Jesus, como teu servo nessa terra, dos menores, com humildade, eu te peço, guarda essa mensagem no nosso coração, que o teu Espírito Santo use no tempo oportuno e traga na nossa mente para que nós possamos olhar para as marcas que tu deixaste em nós com amor, e que toda autoridade gerada por elas seja fruto, seja força, seja motivação para prosseguir, para seguir em frente, para que um dia nós possamos ser achados como filhos, chamados como vinde amados de meu Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço desde já, Senhor. Amém. Amém, igreja.